by His mercy. Salve galera, Elson aqui na área para mais um vídeo de comentários e de review de His Dark Materials, série que chegou ao fim agora com a sua terceira temporada na HBO Max. E eu quero trazer o review aqui, assim como eu fiz do primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio, agora do quinto e sexto episódio. Então se liga. Cara, já de início eu já achei que não teve diálogos forçados no quinto e sexto episódio. Se teve, foi assim, uma coisa ou outra assim que não estragou o episódio em si. E pra mim isso já é muito bom. No quinto episódio nós temos aí a professora Mary explorando aquele novo mundo onde ela tá. Onde ela vai ali depois encontrar o grande objeto, o terceiro grande objeto da série. Instrumento mágico da série. E é muito bacana ver a interação dela com aqueles animais que falam em primeiro momento uma outra língua, uma língua que ela não entende. E no desenrolar da situação, nos contatos que ela vai tendo com aqueles animais, com aqueles seres super diferentes, ela consegue começar a identificar a língua, ela começa a decifrar, ela começa a anotar, e é destacado isso pra nós na série. Em algumas cenas nós vemos várias vezes ela fazendo anotações, repetindo as palavras. E isso tudo é para demonstrar o nível de inteligência da professora Mary. Ela é muito inteligente, assim como o Lord Asriel, assim como a Marisa Coulter. A professora Mary também é muito inteligente. Eu não li os livros, eu acredito que no livro deve ser muito mais destacado isso. Mas eu percebi que na série destacou bem esse detalhe. Esse detalhe dela, da inteligência dela, do quanto inteligente ela é. Principalmente nesses momentos de observação, de anotação. E depois, quando você mal percebe, ela já está falando aquela língua diferente só de observação. Só no contato ali. Isso é muito bacana. Uma coisa que eu achei assim legal, mas ao mesmo tempo eu achei meio sem aprofundamento, é que no barco o Will ele fala que tá sentindo falta de algo pra Lyra. E pergunta pra ela como que é o sentimento dela sem o Daimon dela. E aí nisso que ela vai explicando, ele vai meio que complementando as falas dela, tipo, demonstrando que ele também sabe o que ela tá sentindo. E nesse momento ele fala, eu acho que eu tenho um Daemon também. E aí é confirmado que ele realmente tem um Daemon. Mas assim, o que eu não entendi é, mano, aonde que tava esse Daemon? Ficava em outro mundo? Sabe? Como que do nada surge o Daemon dele? Isso eu achei sem explicação, pelo menos até o sexto episódio não teve um aprofundamento sobre isso. Não sei se nos próximos vai ter. Mas eu achei meio raso essa parte e eu fiquei meio boiando nesse momento. Talvez para quem leu o livro, se alguém leu o livro que me acompanha aqui no canal ou que vê esse vídeo, por favor deixe aí nos comentários sobre isso, respondendo essa dúvida, esse vazio que eu senti de aprofundamento nessa parte. Cara, na Terra dos Mortos, eu achei assim, a atuação da Lyra fenomenal, ela brilhou demais lá, principalmente quando ela começa a conversar ali com seu amigo Roger e relembrando o passado, né, fazendo com que ele relembrasse. E nisso que ele vai relembrando, as luzes que estão ali, as luzes que eles usam naquela Terra dos Mortos começam a ficar mais fortes, né? E aí a gente que está assistindo, a gente já percebe, é um sinal ali, né, que aquelas lembranças fazem eles se sentirem mais vivos, aqueles que morreram, que estão lá na Terra dos Mortos. E isso literalmente é o objetivo da mensagem ali naquela cena. Porque quanto mais ela vai contando, o Roger vai voltando, assim, vai se lembrando do seu passado, vai tendo aquela vivacidade dentro de si, vai se lembrando do seu passado, da sua vida anterior, e as pessoas começam a se aproximar e querer ouvir as histórias que a Lyra está contando. Porque a partir do momento que ela conta, eles também começam a se lembrar. E isso é muito foda, cara, porque de fato na nossa vida, às vezes quando eu e você estamos em situações escuras como na Terra dos Mortos, nós acabamos esquecendo de algumas coisas da nossa vida que fizeram com que nós fôssemos felizes. Às vezes em uma situação depressiva, as pessoas esquecem dos melhores momentos da sua vida. E é importante fazer esse processo de relembrar, é importante ter esse processo de resgatar talvez uma criança que existe dentro de cada um de nós, assim como a Lyra representa essa criança, para a gente poder lembrar novamente daquilo que caiu no esquecimento. Porque as lembranças, na nossa mente, elas liberam várias reações químicas no nosso cérebro, e reações químicas essas, que são lembranças boas, liberam reações químicas que fazem com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta melhor, com que a gente se sinta mais feliz. E isso eu achei fenomenal na série. No quinto episódio não é explicado muito bem ao certo porque as pessoas vão lá para a Terra dos Mortos. Mas, se eu não me engano, no sexto episódio, é quando é falado que aquele lugar foi criado pelo anjo regente,
pelo Metatron, se eu não me engano esse é o nome dele, pelo Metatron, né, pelo anjo regente. Então é um lugar, uma prisão para os mortos que foi criado por ele. Então, assim, porque naquela cena, na Terra dos Mortos, as pessoas, isso deixa claro pra nós que algo não tá certo. Não era para as pessoas estarem ali, né? Ah, se existe o céu, se existe o paraíso, por que as pessoas vêm para esse lugar, um lugar totalmente sem vida, um lugar totalmente horrorizante? Por que as pessoas estão indo para lá? E depois a gente percebe, a gente descobre que aquele lugar foi criado pelo Metatron. Por quê? Aí eu não sei também, né? Mas é uma referência também à Bíblia na questão do limbo, da mansão dos mortos. Pelo menos eu encontrei esse easter egg, essa referência. E também existe algumas outras referências. Eu nem tinha colocado isso no roteiro, mas eu acho que eu vou falar em outro vídeo. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Né? Sobre a questão da Eva, sobre a questão... Vocês sabem, vocês que são fãs dessa série, sabem que ela teve alguns conflitos com o Vaticano, né? Com a Igreja Católica, mas isso é o de menos. A série em si é fenomenal. Aqueles monstros que tem na Terra dos Mortos, eu não sei bem o nome deles. Não lembro que nos episódios até agora de ter dado um nome para esses monstros, mas eles... A sensação que eu tive no momento que as pessoas estão ali se lembrando das suas vidas graças às histórias que a Lyra está contando, que é um momento muito lindo, emocionante. E aí aparece um dos monstros, ele desce ali no meio deles e a Lyra encara ele, cara. Ela encara sem medo. Essa é a Lyra da primeira temporada, da segunda temporada. Ela encara aquele monstro. E naquele olhar que ela dá, naquela encarada que ela dá, e o monstro encara ela, ela pergunta, qual o seu nome? E ele responde, eu não tenho nome. Ele responde, sem nome. E a sensação que eu fiquei naquele momento, nesse exato momento no quinto episódio, era que esses monstros também são pessoas, mas que estavam lá há muito tempo. Na minha ideia, a ideia que eu formei é que esses monstros são os primeiros que chegaram nessa terra. E com o passar dos anos, do tempo ali, se esquecendo de tudo da sua vida, eles se desfiguraram a ponto de se tornarem esses monstros, a ponto de esquecerem até mesmo o próprio nome. Assim como a Lyra pergunta e ele fala sem nome e sai voando. O Lee aparecendo novamente ali na Terra dos Mortos. Que cena emocionante foi essa, meus caros? Eu fiquei muito emocionado. Pra mim foi muito mais emocionante que o Roger aparecendo. O Lee, que personagem foda que ele era. Como que ele faz falta no dia a dia ali, nos episódios recorrentes da série. É um personagem muito carismático e que faz sim muita falta na série. E foi muito emocionante pra mim, como fã, ver ele novamente aparecendo. E a minha dúvida é, o que vai acontecer com esses mortos? Será que o Lee e o Roger vão continuar na trama depois que eles conseguirem sair dessa Terra dos Mortos ou não? Será que eles vão ajudar na guerra? Sabe, eu tô com essa dúvida agora. Cara, e a aparição do Regente pela primeira vez, daquele templo celestial, o Reino dos Céus ali, eu achei assim muito top a maneira como eles abordaram. Não tinha muita expectativa de como seria abordado o Regente, mas achei interessante. Eu acho que poderia ter sido melhor, sim, poderia. Mas até então, até nesse momento, nesse quinto episódio, eu tô gostando. E o curioso é o seguinte, o Regente que apareceu, né, justamente para poder mandar um castigo sobre os humanos, atingiu justamente o Cardeal. Justamente o Cardeal que fez tantas atrocidades em nome da autoridade, em nome do Regente. O Cardeal que aniquilou, que matou pessoas, que torturou crianças. O Cardeal que fez tantas atrocidades em nome da autoridade, morreu nas mãos da própria autoridade. Né? Isso é uma ironia do destino ali para o próprio Cardeal. E a autoridade essa que não levou em consideração toda a dedicação do Cardeal. A autoridade essa que simplesmente ignorava até mesmo a própria existência do Cardeal, como se ele não soubesse quem ele era, que ele existia, né? E tudo que ele tinha feito, a sua vida dedicada à autoridade. E eu acho que esse detalhe é uma crítica do ateísmo à própria religiosidade, né? De pessoas que são ateus, do ateísmo no tipo de pensamento. Vale a pena toda essa dedicação a um ser que você nunca teve contato? Então, eu acho que eu sou religioso, eu sou... acredito no cristianismo, sou cristão, mas achei interessante a maneira como foi abordado, acho válida todas as críticas, então achei bacana isso. Após o momento que a autoridade ataca e brilha aquela luz, o Cardeal morre, aparece lá a Lyra na Terra dos Mortos e alguma coisa cai lá na Terra dos Mortos, uma luz brilhante cai, uma espécie de explosão acontece. E a minha pergunta é, o que caiu ali? Será que foi a alma do próprio Cardeal que caiu na Terra dos Mortos? Eu fiquei com essa dúvida no final do quinto episódio. O que será que caiu? E agora para o sexto episódio.
Primeiro que o começo do episódio eu achei muito top já, com aquela voz, dublando a voz da própria autoridade. E a voz que dubla a autoridade é assim, mano, que dublador, que voz sensacional. Encaixou certinho com essa pessoa, com esse ser que é o regente, que é a autoridade. Achei muito bacana. Cara, e o Lord Asriel, nesse episódio, sabe, a insanidade dele, ele beira a insanidade total em prol dos seus objetivos, porque ele chega a ignorar a suposta morte da sua própria filha, a suposta morte da Lyra, né, que é a informação que ele recebe ali da Marisa, que a Lyra está morta, e ele simplesmente ignora. Ele não demonstra sentimento nesse momento, sabe? Ele demonstra só, beleza, morreu, mas o que eu tô fazendo aqui é muito maior do que isso. É muito maior do que a morte da minha própria filha. Por isso que eu falo que beira a própria insanidade. Beira a insanidade essa loucura dele pela rebelião, desse objetivo dele de fazer a rebelião. Porque ele não se importa ele não demonstra se importar nem com a morte da Lyra e nem com a morte da bruxa Ruta, que era o seu braço direito ali, antes mesmo do general Gunwë. Então assim, ele beira a insanidade e a Marisa Coulter, ela deixa isso muito claro pra ele, que tudo que está acontecendo é culpa dele. As ações dele está causando caos entre os mundos, está rasgando o multiverso, abriu aquela cratera, e que as próprias ações dele, do Lord Asriel, levou à morte da própria filha, levou à morte da Lyra, segundo as informações que a Marisa Coulter sabe. Nós sabemos que a Lyra não está morta, que ela foi para a Terra dos Mortos por conta própria e que lá ela está viva. Mas, assim, nós vemos essa característica do Lord Asriel. Até o momento, nós estamos vendo sim uma redenção na questão de maternidade referente a Marisa. Mas e uma redenção em questão da paternidade em relação ao Lord Asriel? Será que nós vamos ver isso? Cara, a morte da bruxa Ruta foi pra mim uma surpresa, eu não esperava que isso acontecesse. Era um personagem que eu gostava bastante e foi algo que eu senti essa perda na série, assim. Eu achei que poderia ser uma personagem que podia ser muito mais explorada, mas infelizmente acabou partindo aí de uma maneira muito rápida, muito até boba, na minha opinião, para a grandeza, pelos poderes dela, etc. E a Serafina, mano, a irmã dela, a bruxa Serafina, chegando lá na República do Lord Asriel, chegando com tudo, metendo o pé, já querendo saber o que aconteceu com a Ruta, mano, foi insano. A Serafina também é uma personagem que eu gosto muito, muito mesmo. Espero que não aconteça com ela o que aconteceu com a Ruta, né? E o Yorick, mano, aquela cena que o Lord Asriel sai e vai lá e encontra o Yorick. Yorick dando simplesmente uma porrada na cara do Lord Asriel. Ah, Yorick, como eu gosto de você, mano. Essa cena foi maravilhosa. Foi um tapa que nós, fãs, queríamos dar no Lord Asriel, cara. O cara só liga pra rebelião, só liga pros objetivos dele. Ignora totalmente a filha, mano. E foi, assim, muito satisfatório pra mim ver essa cena da porrada do Yorick no Lord Asriel. E foi satisfatório também o Yorick contando todos os feitos ali da Lyra, que ela foi pra Terra dos Mortos por conta própria, que ela vai libertar os mortos. E o Lord Asriel caiu, assim, naquela risada, meio que orgulho, de satisfação pela Lyra. Tipo assim, nossa, minha filha vai libertar os mortos, cara. Tipo assim, parece que agora finalmente ele começa a perceber a grandeza da Lyra, aquilo que a gente observa desde a primeira temporada. E quando o Lord Asriel, ele fala assim, o Lord Asriel não, quando o Yorick fala assim pro Lord Asriel, a Lyra representa tudo aquilo que você não é, mano, muito satisfatória. Receba, Asriel, você merece ouvir isso, você merece. A grandeza da sua filha é muito maior do que a sua grandeza. Outra coisa que foi emocionante, sensível, delicado e firme ao mesmo tempo foi a conversa da Serafina com a Marisa, né? Aquela conversa onde a Marisa meio que força a Serafina a bater nela, a bater na própria Marisa, e a Serafina percebe que aquilo é aquele sentimento de autodestruição da Marisa, que às vezes as pessoas acabam entrando nessa mentalidade de autodestruição, de se autodestruir em prol de uma culpa que a pessoa carrega, de um ressentimento que a pessoa carrega, e a Serafina percebe isso e ela não faz nada. Ela simplesmente ataca a Marisa com suas palavras. Eu não diria exatamente a palavra atacar, eu acho que ela não se encaixa muito bem. Ela meio que revela coisas que a Marisa está vivendo ali, do amor pela Lyra. E eu achei assim um diálogo muito bacana, sensível, delicado, firme, emocionante. E toda a cena
As cenas que vão ocorrendo em momentos picados, da fuga das pessoas na Terra dos Mortos, sendo guiados pela Lyra, subindo as montanhas, e aquele momento que ela cai no rio, naquele rio estranho, e no momento que ela cai, ela é resgatada por aquele monstro, que é uma coisa que eu não esperava. E aí quando o monstro resgata ela, a Lyra, ela dá um nome pra ele, ela cria um laço, ela se conecta com aquele monstro. Cara, eu gosto muito de ver isso porque são os detalhes da personagem, sabe? São os detalhes que fazem a personagem ser quem ela é, quem ela era desde a primeira temporada. Eu tô falando isso já nos episódios anteriores. Eu acho que os primeiros episódios se perdeu um pouco dessa essência, mas aos poucos, em alguns detalhes, foi sendo resgatado essa essência que é a personagem, as essências principais e características da personalidade dessa personagem fantástica que é a Lyra Belak. Outra cena de reencontro emocionante e que eu quase chorei, mano. Já não bastava o reencontro com o Lee, teve o reencontro com o Roger, o reencontro com o Lee, agora o reencontro do Will com o pai dele. Mano, quase chorei nessa parte. Eu acho que eu quase chorei nessa parte justamente por causa do Will ser mais quieto. Ele não ter tido... Mano, não sei. Eu sei que pra mim foi muito emocionante essa cena, eu quase chorei. E essa temporada está cheia de reencontros. Cheia de reencontros. E isso está sendo maravilhoso pra nós, né? É uma espécie de fanservice pra nós, de resgatar a nostalgia de personagens que se fizeram presente em temporadas anteriores e que agora estão aparecendo novamente. Mano, insano. Outra cena que eu achei satisfatória, extremamente satisfatória, foi aquela conversa da Serafina, da bruxa Serafina, com a Marisa e o Lord Asriel, falando que a Lyra libertou os mortos. Cara, mano, e ela pega e olha pro Lord Asriel e fala assim: o que a Lyra está fazendo é algo incrível, é algo espetacular, é algo muito maior do que a sua rebelião, Lord Asriel. Ah, cara, como isso foi satisfatório. Receba, cara, receba, Lord Asriel. Ó, passou a temporada inteira e as outras temporadas ignorando tudo aquilo que envolvia a série, que envolvia toda a história, que era a filha dele. E ele agora tá percebendo isso, cara. Foi demais ver a cara dele quando a Serafina falou isso pra ele. A Lyra é o foco agora, como disse a Serafina. E você? Você gostou dessa cena? Você gostou dessas lapadas que o Lord Asriel recebeu? Deixa aí nos comentários. A cena de libertação dos mortos lá da Terra dos... que estavam aprisionados na Terra dos Mortos foi uma cena emocionante, né? Do Will rasgando ali o véu entre os multiversos, abrindo um portal para um universo que nós não conhecemos, mas aparentemente lindo. E ali quando eles entrando, eles entram e o corpo deles se desfaz, meio que vira pó, sabe? Foi emocionante isso, muito significativo, mas ao mesmo tempo foi trash, né? Se despedir daqueles personagens que nós tanto gostamos na série, né? Do Roger, do Lee. Não mostra o pai do Will entrando ali, mas dá a entender que assim como todas as pessoas entraram, ele também passou por aquele portal. Mano, e a cena da Marisa pedindo perdão pro Daemon dela? Que cena linda, cara. Linda, emocionante, pesada. Pra nós que acompanhamos desde a primeira temporada essa mulher maltratando esse animal, esse Daemon. Cara, eu vi um meme outro dia no Twitter sobre His Dark Materials com a foto do Daemon da Marisa e escrito assim: eu nunca tive tanta empatia por um animal igual eu tenho desse. E de fato, cara, eu nunca tive tanta dó de um animal igual eu tive desse Daemon, desse macaquinho, que é o Daemon da Marisa. Porque ele sofreu na mão dessa mulher, cara. Sofreu demais. E pelo que eu percebi, eu posso estar errado, mas o que eu me lembro aqui na minha cabecinha, cara, é que é o único Daemon que nunca falou na série inteira. Ele nunca falou, nunca ouvi a voz dele. E talvez esse fato dele nunca ter falado é todo esse sofrimento que ele passou, que ele foi suprimido, oprimido pela sua parceira, pela própria Marisa Coulter. E essa opressão que ela causou sobre ele fez com que ele nunca falasse. E esse momento de reconciliação, cara, dela pedindo perdão, mano, foi emocionante. Eu tô assim, me emocionando agora, sabe? Foi um momento de perdão muito lindo, cara. A hora que... E ela fala que ela achava que ela era forte, mas na verdade, ele que era forte. E de fato, foi o Daemon dela que foi forte por aguentar aquela mulher, aquela bruxa, todo esse tempo. Aguentar a mulher terrível, cara. Terrível, terrível. Maltratou de todas as maneiras. E ele aguentou ela todos esses anos. E assim, ver ela pedindo perdão. E a hora que ela estende a mão. E aí ele pega, vem com a mãozinha assim, estende também.
Foi muito lindo, cara. Foi um momento de perdão maravilhoso, lindo. Não cabe aqui falar se ela merecia ou não esse perdão, mas assim, foi lindo, foi emocionante. Foi, acho que, uma das melhores cenas do episódio, quem sabe, de toda a série. E pra finalizar, no final a Chafania, a Anja Chafania falando: a rebelião final começou. E o Lord Asriel chocado com o fato da Lyra ter libertado todos os mortos. Ela não libertou um morto, o Roger. Ela libertou todos os fucking mortos da prisão dos mortos, mano. Todos os mortos do limbo, a filha dele libertou. Ele chocado com isso, cara. Foi fenomenal. E essa fala da Anja Chafania: a rebelião final começou, ou seja, a guerra vai começar, cara. Pra mim, o 6º episódio foi o melhor episódio dessa temporada até agora. Do começo ao fim, foi emocionante, foi instigante, causou ansiedade, emoção, vontade de chorar e ansiedade pelo próximo episódio. Mano, foi lindo, foi muito bom o 6º episódio. E logo eu venho com o review do 7º e 8º episódio, os últimos episódios. Muito obrigado por aqueles que me acompanharam até aqui. Tamo junto, até a próxima. Falou, até mais.